Calisto Produções de Vídeos, procurando descortinar as estratégias do inimigo. Olá pessoal, paz seja convosco. Hoje eu quero fazer um trabalho, trazer para vocês um trabalho aqui baseado no Evangelho de 2 João, no capítulo 10, versículo 10, de versículo 10 ao versículo 14. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. O Senhor tocou-me para que eu fizesse esse vídeo, para que eu trouxesse esse estudo, para que você conhecesse e soubesse como surge um pedófilo, como reconhecer um pedófilo e como lidar ou proteger a sua família contra um pedófilo, certo? Então aqui Jesus diz que ele é o bom pastor. E você é um bom pastor para a sua família? Você protege a sua família? Se você não protege a sua família, você é mais ou menos, ou de repente você é um mercenário, tá? Então nós devemos de proteger a nossa família. Mas para proteger a nossa família, nós precisamos ter conhecimento do que proteger. Vou contar para vocês uma historinha. Uma rata, ela teve os seus ratinhos e ela disse para os seus ratinhos, ela disse para os seus ratinhos a seguinte frase: tem um bicho aí que é muito perigoso, se chama gato. E certa vez um dos seus ratinhos resolveu dar uma volta, um passeio. Aí ele, andando, saiu longe da toca e encontrou um galo. Ele viu um galo. Na hora que ele viu o galo bateu a asa e cantou. O coração do ratinho quase saiu fora pela boca. Ele quase caiu de costa, de susto, com tamanho medo. Mas caminhou por mais alguns metros e encontrou um bicho deitado. Ele chegou naquele bicho e se aproximou, um bicho bigodudo. Só que aquele bicho estava com muito sono mesmo. Dorminhoco, barrigão cheia, e ele tentou acordar. Esfregou para lá, esfregou para cá, puxou o bigode dele e não conseguiu acordar o bicho que ele julgava ser amigo dele. Voltando para casa, decepcionado por não ter acordado o bicho, voltou para casa e contou a história para a mãe. Falou: mãe, eu acho que eu conheci o tal de gato que a senhora fala.
ele tem um negócio grande em cima da cabeça, vermelho, e ele bate a asa e canta. A mãe olhou e falou: não, meu filho, aquele bicho é perigoso, mas aquele bicho lá chama-se galo. Ele é perigoso, mas o gato é muito mais perigoso. Pois é, mãe, andando mais à frente encontrei um outro bicho deitado. Bigodudo, peludo, ele estava dormindo. Mãe, mas tentei acordar ele de todo jeito, mas ele não acordou. Eu queria tanto conhecê-lo, me apresentar a ele. A mãe falou: meu filho, ali é que estava o perigo. Aquele era o gato. Meus amigos, minhas amigas, às vezes nós falamos para os nossos filhos que existe perigo, mas nós não falamos para eles exatamente como é o gato. Às vezes nós falamos para ele que o gato é perigoso, mas nós não falamos como é o gato. Interessante é falar como é o gato, né? Então a gente se depara com pessoas assim, pessoas de duas caras, pessoas que às vezes você conhece e você acha que você conhece. Meu amigo, minha amiga, às vezes nós não conhecemos nós mesmos. Tá? Às vezes nós não conhecemos nós mesmos. E nós precisamos de nos conhecer e conhecer as pessoas com quem nós relacionamos. Às vezes nós bota tanta fé em pessoas que não é pessoas da nossa, que merece a nossa confiança, tá? Às vezes a gente fala assim: poxa, eu gostaria tanto de conhecer alguém. Mas por que existem pessoas que têm certo espírito mau? Por que existe pedófilo, existe estrupador, ladrões? Exatamente, você conhece aquela brincadeira de pega-pega, que as pessoas têm dois pontos, onde as pessoas colocam a mão, está protegida. Ou tem um ponto onde as pessoas colocam a mão e está protegida. Quando a pessoa sai daquele ponto, ela não está mais protegida e alguém que está com a coisa, que eu não sei o que é, né, o nome, rela naquela pessoa e passa para ele. E ela fica livre. Então tem pessoas aí que têm espíritos e acaba passando de uma pessoa para outra, tá? Então, uma pessoa pedófila, uma pessoa pedófila pode ter pegado o espírito da pedofilia ainda quando criança. Ela pode ter sido abusada, alguém ter passado para ela esse espírito da pedofilia. Então tem uma lista enorme como uma pessoa chega a ser um pedófilo. E como como lidar com pessoas assim, como conhecer pessoas assim, e como se proteger de pessoas que são pedófilos. Então, neste vídeo aqui, nós vamos conhecer algumas técnicas para que nós possamos se livrar dessas pessoas, tá bom? E ter conhecimento dessas pessoas, tá? A primeira coisa, uma pessoa, quando ele é ainda criança ou adolescente, ele acostuma a experimentar uma droga. Então, ninguém nasce dependente de drogas. A pessoa tende a experimentar, depois torna-se usuário, depois ele começa a abusar da droga
e depois ele vira um dependente, tá? E uma pessoa que é dependente, ela se torna uma pessoa doente, tá? Ela se torna uma pessoa doente. Certo palestrante disse o seguinte: se alguém assediar, se uma mulher muito bonita der mole para um homem, e ele for um homem casado, isso no trabalho, e ele ficar perturbado com isso, fala, poxa, eu não posso, além de casado, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu não posso trair minha mulher, eu não posso fazer isso, mas aquela pessoa fica na cabeça dele, fica atentando ele. Se ele chegar em casa e pedir ajuda para a mulher, tem uma mulher lá muito bonita, gostosona, e ela tá dando muito mole para mim. A mulher vai soltar os cachorros nele, certo? Por que eu estou te falando isso? Analise se não é exatamente assim. Mas se uma pessoa ele tem um espírito de pedófilo, ele é obrigado a carregar isso com ele. Se ele disser para alguém que ele sente um desejo por crianças, se ele pedir socorro, só algum médico, algum psicólogo, alguém poderá ajudar ele, mas tem que ser da área de profissional da área. Porque se ele disser para o pastor, se ele pedir ajuda para alguém, para o padre, pedir ajuda para alguém, ele vai ser discriminado. Dependendo da pessoa para quem ele vai pedir ajuda, é capaz de chamar a polícia para ele. E a situação dele se tornar difícil. Então ele acaba carregando consigo esse espírito imundo, essa doença, e ele não tem com quem se abrir, não tem para quem contar. E isso acaba trazendo sérios problemas, e às vezes ele parte, se ele tiver a oportunidade, ele acaba partindo para o ataque e acaba fazendo aquilo que muitas vezes ele não gostaria de fazer, mas que a sua doença leva ele a fazer isso. Muitas fantasias, excesso de fantasias, pode virar uma doença semelhante. Então, a pessoa, um pedófilo, ele pode ter várias questões que levou ele a se tornar uma pessoa doente assim, tá? Mas todos nós sabemos que quem não é ladrão, normalmente procura e admirar um grande roubo. Poxa, se eu pegasse pelo menos uma parte desse dinheiro. Então, a maioria não são nada, mas muitos compartilham com a ideia de participar, mesmo que não tenham coragem. Mas se não tivesse a polícia, não tivesse a questão do temor a Deus, nós teria muito mais pessoa envolvido em pedofilia, muito mais, porque hoje até aqueles que resolvem fazer justiça com a própria mão, tem alguns deles que também, se tivesse oportunidade, faria o mesmo. Amados, por que estou falando isso para vocês? Porque eu quero levar vocês ao conhecimento da natureza humana. A natureza humana é pecaminosa. E muitos querem tapar o sol com a peneira. Se ele não rouba, é porque ele não tem oportunidade.
tá? Então, meus queridos, vamos conhecer mais um pouco. Então agora você já sabe algumas das razões que leva a pessoa a ser um pedófilo, certo? E então existe aí uma outra questão. Às vezes a pessoa acaba sendo um sádico. Por quê? A maioria dos homens, eles são sádicos. O que é sádico? Sádico é o oposto do masoquista. Masoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer. Aqui a gente está vendo um personagem pisando em cima de um bebê. O bebê, nesse caso aqui, não é um masoquista. Ele não gosta de sofrer. Mas tem muitas mulheres que gostam de apanhar. E você sabe disso. Tem muitas mulheres que gostam de apanhar. Apanhar por brincadeira, apanhar, não apanhar seriamente, mas gosta de apanhar, até na hora H, muitas mulheres gostam de apanhar. E tem homens que são sádicos. Bom, uma boa parte dos homens são sádicos. Eles desejam fazer a mulher sofrer, nem que seja um pouquinho. Nem que seja na hora H, ele pretende fazer a mulher sofrer um pouco. Isso que eu estou passando para você é lógica. Tá? Está dentro da lógica isso aí, certo? Então, existem pessoas que são menos favorecidos. Existem pessoas que são menos favorecidas. Tá? Tem pessoas que têm como tá aí o desenho, tá? Aí, às vezes nem é tanto que ele tem, ele acha que tem. E os outros têm mesmo. Aí acaba ele falando assim, poxa vida, eu não vou conseguir satisfazer as pessoas com quem eu posso sair. Aí ele pensa em uma criança, porque uma criança é por aí, você entendeu? Aí ele pensa e acaba com esse pensamento doentio na cabeça e leva ele a ser um pedófilo, certo? Essa é mais uma das razões que levam a pessoa a ser. A ciência já procurou estar estudando a cabeça de pessoas assim. Mas a ciência quase não tem como explicar, porque é uma doença mais psicológica do que uma doença patológica, né? Então é mais uma doença psicológica e uma doença espiritual. Tá? E a única forma de uma pessoa abandonar um vício, porque isso acaba fazendo parte de um vício. A única forma de uma pessoa abandonar um vício é exatamente abandonando de uma vez, pedindo ajuda. Eu já cheguei a comentar com um amigo meu que uma forma de você tirar um osso da boca de um cachorro é você dar um grande bife para ele. A única forma de uma pessoa abandonar um vício é ele se apegar 100% com Deus exatamente no momento. Você já viu alguém parar de fumar, parando aos poucos? Uma pessoa que fuma 20 cigarros e diminuindo para 15, para 12, para 10, para 8, para 5, para 4, para 1 e parar de fumar? Eu ainda nunca vi uma pessoa fazer isso, conseguir parar de fumar. E não vai conseguir mesmo, tá? Ninguém consegue abandonar um vício aos poucos. Ninguém. Para que uma pessoa abandone um vício, ele tem que abandonar de uma vez só.
tomar uma decisão definitiva. Essa é uma das grandes razões para que uma pessoa consiga abandonar o vício. Certo? Caso contrário, esqueça, meu amigo. Ninguém consegue abandonar um vício. A lista é muito grande de como uma pessoa se aproxima de uma criança. Normalmente um pedófilo, você conhece ele, você conhece um pedófilo pelas atitudes dele. Ele está sempre com o olhar voltado para uma criança. Ele está sempre procurando olhar uma criança com um olhar diferente. Ele está sempre procurando acariciar uma criança. Ele está sempre procurando agradar uma criança. E ele se relaciona muito mais com criança do que com os adultos. Portanto, você pode ficar esperto. Se você é um bom pastor, você tem que aprender a pastorear a sua família. Você tem que aprender a cuidar dela quando esse tipo de lobo aparece. Você tem que fazer como Davi. Proteger a sua família. Uma pessoa, para você conhecer ela, você também não pode ficar tendo preconceito, fazendo pré-julgamento das pessoas. Porque muitas pessoas amam criança. Muitas pessoas se relacionam com criança, gostando de criança realmente, tá? E existem sim pedófilo que nunca molestou uma criança. Simplesmente ele gosta de criança, mas ele nunca fez isso. E ele precisa ser ajudado para que nunca venha a cometer tais erros. Certo? Então, um pedófilo você conhece até pelas armas que ele usa. Ele usa carregar muitos doces, anda com balas no bolso. A casa dele tem doces, na casa dele tem muitos brinquedos. Até pelas fotos que ele tira, certo? Pelos filmes que ele faz, o pensamento dele está voltado para aquilo que ele deseja ver. Quando você vê as fotos de pessoas que você suspeitas, você vai entender. Se ela for uma pessoa pedófila, você vai conhecer ela pelas fotos. Você vai conhecer ela pelos filmes que ela faz. Está sempre voltado para aquilo que ela quer ver. E muitas vezes não consegue. Tá? E ela está sempre observando as crianças. As próprias crianças, às vezes, às vezes ela começa a sentir os perigos rodear. E o que acontece? Às vezes a criança fala: mãe, eu não quero ficar na vovó. Eu não quero ir em tal lugar. Eu não quero ficar em tal lugar. Pode ser que essas crianças estão sendo assediadas. E ela não quer falar, mas ela quer demonstrar. Ela demonstra que está tendo problema. Ela demonstra que está tendo problema com aonde ela está ficando. E às vezes você obriga ela a ficar. Então é assim, preste atenção. Quando a criança não quiser ou quando ela querer demais, fique atenta, fique atento. Observa, converse, veja o que está acontecendo. Pode ser que esteja correndo sérios perigos e só você pode ajudar.
O pedófilo adora ficar a sós com criança. Ele adora. E muitas vezes, a pessoa que você confia tanto, ela pode estar te traindo. Essa pessoa, os principais pedófilos estão na casa, começando pelos pais, tios, vizinhos, irmãos, primos, pastores, padre. A pedofilia, ela se desenvolve principalmente dentro da casa. Ela se desenvolve entre família. Os pedófilos não estão longe, eles estão perto. Professores, tutores, eles estão sempre próximos. Então, cuidado para não ser apunhalado. Tá? Se uma pessoa começa a frequentar demais a sua casa, quer saber muito, se uma pessoa vai muitas vezes na sua casa e ele não dá explicação o porquê está indo, fica atento, fica atenta. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém faz nada sem interesse, ninguém frequenta lugar nenhum sem interesse. Até dentro do templo, as pessoas vão por interesse. Nem que seja interesse de adorar a Deus, nem que seja interesse de confraternizar com os irmãos. Algum interesse alguém tem para estar em algum lugar. Ninguém vai a lugar nenhum sem interesse. Por que muitas pessoas hoje estão deixando de ir à igreja? Porque não estão mais motivados, não sentem motivações, tá? Já não sente mais motivações. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Eu acho que estou fazendo a vontade de Deus. Talvez não esteja fazendo tanto a minha vontade, mas esteja fazendo a vontade de Deus. E levando até você um pouquinho de conhecimento. Esse conhecimento, precisamos muito dele para pastorearmos a nossa família. Os meus filhos já estão todos criados. Mas eu tenho netos, netas, sobrinhos. Eu tenho amigos, vocês, irmãos. Eu tenho, acima de tudo, a obrigação de ajudar as pessoas. Valeu? Obrigado, um abraço. Deixa aí, se você gostou do vídeo, se ficou até o final, porque gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe, se inscreva também. Eu gosto de coisas assim e gosto de passar para vocês.